Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Todas as quartas, 8 da noite, nós temos um encontro marcado para abrir a Bíblia e aprender mais a respeito dos personagens bíblicos. Pessoas como eu e você viveram nessa terra, mas já estão salvas. E agora? O que essas pessoas podem nos ensinar? Nós que ainda estamos na caminhada. Semana passada começamos a estudar a história de José. E vimos que José foi vendido por seus irmãos e lá no Egito sofreu uma forte tentação na área sexual. A esposa de Potifar queria se deitar com ele, mas ele foi leal a Deus e ele disse para essa mulher: como que eu pecaria contra Deus e cometeria tamanha maldade? Era um jovem infiel, mas as provações não haviam acabado. E hoje, ao estudarmos a sequência dessa história, veremos outras lições espirituais para a minha e para a sua vida. Por isso você é muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica. E eu queria aproveitar e mandar um abraço carinhoso para você que está nos assistindo fora do Brasil. Temos muita gente nos Estados Unidos, pessoas em países aqui da América do Sul, também pessoas lá na Europa. Um abraço carinhoso também para os amigos que nos assistem na África, lá em Angola e outros países de fala portuguesa. Um abraço carinhoso para você e obrigado pela sua companhia no programa Escola Bíblica. Nós temos um presente para oferecer a você. Todas as semanas eu faço questão de oferecer um estudo bíblico para você que quer conhecer mais da Palavra de Deus. E o estudo que eu quero oferecer para você hoje é esse aqui, ó. Ensinos de Jesus. Esse curso contém 18 temas ensinados pelo próprio Cristo. E isso é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitar esse guia, ele é um presente, você não paga nada por ele, através do nosso telefone em horário comercial. 0 Operadora 12 2127 3121. Se você quer pedir agora e está com o seu celular na mão aí, você pode mandar um WhatsApp para nós aqui da Escola Bíblica. O nosso número é 12981001615. Basta dizer assim: eu quero o guia Ensinos de Jesus, tá bem? Ou então você acessa na internet a nossa página, novotempo.com/Escola Bíblica NT. Uma novidade: se você preencher o questionário que tem no final desse guia, você ainda vai ganhar um DVD. Esse DVD aqui, nós gravamos lá nas terras bíblicas, em Israel, Egito e Palestina. E esse material é um presente também da Novo Tempo para você, mas só para quem pede o guia impresso e completa os estudos e acerta pelo menos 70%. Mas se você, como é uma pessoa inteligente, certamente vai tirar uma nota melhor do que essa e não vai ter dificuldade com isso. E nós vamos enviar para a sua casa, através dos correios, esse presente para você. Mas, pastor, vocês não cobram nada, nem a postagem? Não. E por que não? Porque nós temos um grupo que nos apoia tremendamente aqui na Novo Tempo, que são os Anjos da Esperança. E você que está nos assistindo agora, que é um Anjo da Esperança, obrigado, porque é graças ao seu apoio incondicional que na Novo Tempo pode mandar esses estudos bíblicos para o Brasil inteiro. E você sabe que nós enviamos aqui quase 1000 estudos todos os dias? É isso mesmo. Saem da Novo Tempo todos os dias quase 1000 estudos bíblicos. E a gente só pode fazer isso porque você continua apoiando o Ministério da Novo Tempo, tá bom? Então peça agora o seu guia e você que ainda não é Anjo da Esperança, torne-se um anjo. Pastor, como que eu posso me tornar um Anjo da Esperança? Você pode ligar para cá, em horário comercial, 0 Operadora 12 2127 3030, ou você pode entrar no nosso site agora e fazer o seu cadastro, anjosdaesperanca.com, anjosdaesperanca.com. Lá você se cadastra, escolhe a forma de doar e apoia o Ministério da Novo Tempo, tá bem? Pega a sua Bíblia aí. Semana passada nós começamos a estudar a história do garoto José. Linda história, não? Nós começamos a ver isso semana passada. E eu queria dar sequência a essa história, mas nós vamos orar para, antes de abrir esse livro, buscar a iluminação do céu, tá bom? Ora comigo se você puder. Pai, teu livro sagrado se encontra em nossas mãos. Queremos estudá-lo, queremos aprender a tua vontade para a nossa vida.
Por isso, nos abençoa. Abençoa cada amigo que agora está sintonizado com a Novo Tempo, que está nos assistindo, nos ouvindo, que a tua bênção chegue em cada casa e que as lições da tua palavra possam ser aprendidas e vivenciadas por todos nós. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Está lembrado que na semana passada falamos sobre 2 provações que José enfrentou? Vamos relembrar quais são elas? Primeiro, José, o que significa José? Deus ou ele acrescentará. Então Deus confiava, ou José confiava que Deus finalmente acrescentaria a sua vida, cuidaria de tudo, daria a ele tudo que ele precisasse. Mas José foi vendido por seus irmãos e essa foi a primeira provação que ele enfrentou. Nós lemos isso semana passada, lá em Gênesis 37, 26 a 28, José era o preferido de Jacó, os irmãos ficaram com inveja, venderam José para um grupo de ismaelitas que passavam ali e ele foi parar no Egito. Lá no Egito, ele começou a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar e tudo o que ele fazia, Deus abençoava. E na casa de Potifar, ele prosperou. Acontece que a mulher de Potifar colocou os olhos em José, começou a cobiçar José e quis ter relações sexuais com ele. E sabe o que fez José? José, deixando suas vestes na mão dessa mulher, ele fugiu, ele resistiu à tentação. E quando José foge à tentação, ele disse para a mulher, como que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então José tinha muito claro em sua mente de que os seus atos, a sua vida, estavam todos sendo observados pelo juiz de toda a terra. E José amava a Jesus. Por isso José resistiu à prova. Mas as provas não acabaram por aí. Vamos agora dar sequência ao estudo da história de José e eu queria passar com você uma terceira prova. Aqui em Gênesis 39, nos versos 19 e 20, olha o que aconteceu. José não quis se deitar com a esposa de Potifar. E o que aconteceu? A Bíblia diz assim, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, o Senhor aqui é Potifar, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Não bastasse a mulher ter mentido a respeito de José, o esposo dela acreditou. E o que fez? Lançou José na prisão. Você já passou na sua vida, em algum momento, por um tipo de injustiça? Você percebe como a gente fica triste ao ser injustiçado? Esse foi o caso desse garoto José. Ele foi totalmente injustiçado. Ele não havia cedido à pressão da mulher, ele não havia se deitado com ela. E ela agora inverte a história e diz que José a havia atacado. Potifar acredita. E então José vai parar numa prisão. Mas lá na prisão, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 39, 21, o Senhor, porém, era com José. Que coisa linda! Mesmo sendo injustiçado, o Senhor era com José. E no verso 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Está lembrado do significado do nome José? Ele, Deus, acrescentará. E aqui nós vemos claramente de que tudo que José fazia, Deus colocava a mão e abençoava. Interessante que enquanto trabalhava na casa de Potifar, Potifar passou a confiar tanto em José que colocou tudo na mão dele. Tudo. José cuidava de tudo. José cuidava das compras, cuidava dos mantimentos, José cuidava dos empregados, cuidava das reformas, cuidava dos trabalhos, cuidava de tudo. Potifar via em José um mordomo fiel, um mordomo leal. Deus abençoava, tudo prosperava. E agora José, injustiçado na cadeia,
ele não deixa de ser essa pessoa prestativa e de confiança, como sempre foi. Na cadeia, ele começou ali a servir, a fazer o seu melhor. E sabe o que aconteceu? O responsável pela cadeia, o gerente lá, viu que José era um homem de confiança e colocou tudo na mão de José, inclusive a guarda dos prisioneiros. E José passou agora como que a administrar a prisão, porque era um homem de confiança. Que exemplo para mim e para você. Será que na empresa que nós trabalhamos, será que no emprego que você trabalha, o seu patrão, o meu patrão, tem a confiança de colocar tudo em nossa mão e dizer assim, não, nesse aí eu posso confiar? Será que você é um tipo de funcionário ou funcionária onde as pessoas confiam em você porque sabem que você vai agir com lealdade, sabe que você vai ser criterioso, honesto, sabe que você vai ter bom senso? Pois José é um exemplo para mim e para você. Não importa a esfera do nosso trabalho, não importa onde trabalhamos, nós temos que copiar esse exemplo. Nós temos que trabalhar de tal maneira que as pessoas aprendam a confiar em nós, aprendam a colocar as coisas em nossas mãos, a saber que se deixarem conosco, nós faremos o melhor. E olhando para a nossa sociedade brasileira, não é disso que nós precisamos? Como tem gente por aí que não quer trabalho, quer emprego, quer um salário, mas não quer trabalho, não quer responsabilidade, não quer compromisso. E talvez você, como eu, já se deparou com algumas dessas pessoas em alguns setores, em algumas repartições, em algumas empresas, onde as pessoas tratam o cliente como se fosse uma pessoa totalmente indesejada. Bom, as empresas precisam de mais Josés, de pessoas em quem elas possam confiar. Nossas instituições precisam de gente séria como José, pessoas que primam pela justiça, pela retidão, pela moralidade. É disso que nós precisamos. E o cristão tem que ser o sal da terra, tem que ser a luz do mundo. E onde Deus colocou você, você tem que fazer a diferença. Foi isso que José fez. E lá, na prisão, injustiçado, ele entrou em contato com dois homens que haviam servido a Faraó, mas que por algum motivo foram parar na prisão. Era o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Aquele que preparava os pães para Faraó e aquele que preparava o vinho para Faraó. Eles estavam presos agora. E José conheceu esses homens. A história conta que certo dia, esses dois homens chegaram e eles estavam tristes e preocupados, porque ambos haviam tido um sonho. Olha para a história como aconteceu. Está lá em Gênesis 40. E José, quando viu o semblante caído dos dois homens, perguntou, escuta, o que está acontecendo? E eles disseram, nós tivemos um sonho e a gente não sabe o que significa esse sonho. E José, que já havia recebido outros sonhos, lá quando morava ainda com seu pai, ele disse para eles, então me conta o sonho. E eles contaram. O copeiro-chefe contou o seu sonho e disse que ele sonhou que ele tinha uvas novas nas mãos e ele preparava o vinho e colocava no copo de Faraó e servia ao próprio Faraó. Então José disse para esse copeiro-chefe, sabe o que significa o sonho? Daqui a 3 dias você vai ser restituído na sua função e vai servir no copo de Faraó. Quando o padeiro-chefe viu essa interpretação, contou também o seu sonho e falou a respeito de pães e depois falou a respeito de aves que comiam esses pães. E então José disse para ele, sabe qual é a interpretação? Daqui a 3 dias você vai ser morto e a sua carne vai ser entregue para que as aves comam. Interessante que do jeito que José falou, aconteceu. Deus havia dado para José este dom de interpretar sonhos. E Deus sabia o significado por detrás desses sonhos.
Acontece que quando José interpretou o sonho do copeiro, José fez para ele um pedido. Olha o pedido aqui em Gênesis 40, verso 14. Lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Depois de interpretar o sonho do copeiro, que em 3 dias ele voltaria para a presença de Faraó, que ele sairia da prisão, José faz um pedido para ele: lembre-se de mim, não te esqueças de mim, eu estou nessa prisão, injustiçado, eu não cometi nenhum crime para estar aqui, então você vai estar com Faraó, lembra-te de mim. Outra decepção na vida de José. Olha o que diz o versículo 23 de Gênesis 40. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ah, meus amigos, depois de haver interpretado o sonho para esse copeiro, dito que ele seria restituído na sua função, José ficou esperançoso de que alguém intervisse por ele junto a Faraó. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o copeiro-chefe se esqueceu de José. Você também já foi esquecido por algum amigo, por algum parente, alguém que você ama? Você fez já o bem para alguém, mesmo não pretendendo nada em troca, e as pessoas tiveram a chance de fazer o bem para você em troca e nada fizeram? Você então é bem parecido com José. E a mensagem para você hoje é que ainda que os seus amigos, ainda que as pessoas, ainda que o homem se esqueça de você, Deus não esquecerá. Porque o texto que nós lemos há pouco disse que o Senhor era com José. Os homens podem se esquecer de você, mas o Senhor não. O Senhor é contigo. Talvez você esteja passando por uma prova muito severa. Talvez você se sinta no fundo do calabouço. Talvez você se sinta o pior dos seres humanos, o maior dos criminosos, a pessoa mais detestável que pode haver, um pária da sociedade. Talvez todos se esqueceram de você. Talvez enquanto você era um homem rico, você tinha muitos amigos, mas agora que a pobreza bateu à sua porta, todos se foram, todos se esqueceram. O Senhor não se esqueceu de você. Amigo, amiga, Deus nunca esquece você. E sabe por que Deus não esquece? Porque Ele ama você. Porque Ele tem planos para a sua vida, a despeito das circunstâncias. Esta é a grande lição da vida de José. A despeito de ser vendido por meus irmãos, a despeito de terem mentido contra mim e me acusado de adultério ou de assédio sexual, a despeito de se esquecerem de mim, mesmo depois de ter feito atos bondosos, o Senhor não se esqueceu de mim. Ele está comigo. Que lição preciosa para mim e para você. E a palavra José, Deus acrescentará, estava se cumprindo na vida desse garoto. E sabe o que aconteceu? Um dia, anos depois desses 2 homens terem tido o sonho interpretado por José, anos depois, me parece que 2 anos depois, 2 ou 3 anos depois, Faraó teve um sonho e ficou perturbado, mas ninguém entendia o sonho. Então, aquele copeiro-chefe se lembrou de José e contou para Faraó: olha, há uns anos atrás alguém interpretou um sonho para mim na prisão. E Faraó, sem ter esperança em quase mais nada, mandou chamar José. Quando José veio diante de Faraó, Faraó contou para José os sonhos, e esses sonhos falavam a respeito de espigas mirradas, espigas cheias e saudáveis, vacas magras, vacas gordas, 7 anos, 7 períodos. Então, José disse para Faraó: sabe qual é o significado do sonho? O Egito vai ter 7 anos de fartura.
que serão seguidos por 7 anos de miséria e fome. Então, meu conselho para você, ajunte agora o cereal necessário no tempo da abundância para uma provisão para o tempo da pobreza, da escassez. E Faraó pensou, quem eu poderia colocar para gerenciar esse projeto extraordinário? Quem poderia ser o meu ministro da agricultura? Um chefe da casa civil? Bom, quem melhor do que você, do que José? E sabe o que fez Faraó? Transformou José no governador de todo o Egito. E José, que era leal sempre em tudo o que fazia, durante 7 anos reuniu e guardou nos celeiros parte da colheita, parte do cereal. E quando chegaram 7 anos de fome e miséria, o Egito pôde alimentar todos os povos, também vender para outros povos. E muita gente teve sua vida poupada por causa desse garoto, José. O Senhor acrescentará. E sabe o que aconteceu? Houve um dia em que alguns vieram comprar o alimento que não eram egípcios. E quem eram? Os irmãos de José. Você conhece a história. Os irmãos de José vieram no Egito comprar alimento. E depois de um tempo ali, com esses irmãos, José prende um deles para ver se a história de fato era verdadeira, como eles estavam contando, né? Que tinha um pai idoso, tinha um irmão ficado com ele, etc. Bom, depois de todas essas circunstâncias, José se revela para os seus irmãos e diz, eu sou o vosso irmão, a quem vocês venderam. Eu sou José. E José vai dizer para esses irmãos uma coisa muito significativa que a Bíblia registrou. Aqui, em Gênesis 50, verso 20. José disse assim, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amigo, talvez você esteja no fundo do poço nesse momento. Talvez você esteja sendo severamente provado. Talvez você seja uma pessoa a quem muito foi injustiçada na vida. Lembre-se da história de José. O mal que as pessoas intentam contra você, Deus pode transformar isso em bênçãos. E muitas vidas podem ser salvas. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer pegar todas as circunstâncias, por mais adversas que elas sejam, e Deus quer transformar isso em bênção. É isso mesmo. Eu queria convidar você a se animar com a história de José, a saber que a despeito das provas que nós enfrentamos, a despeito dos problemas que nós enfrentamos, Deus vai transformar tudo isso em bênção. E sabe como termina a história desse garoto? Faraó confia a ele a governança do Egito. Ele alimenta o povo por 7 anos de fome. E ele pede a Faraó agora para trazer a sua família para que eles venham morar na terra mais próspera que havia no Egito, a terra de Gósen. E eu fico imaginando o dia que José encontrou seu pai. Eu fico imaginando o governador do Egito abraçando aquele idoso homem, Jacó, que achava que ele estava morto. E quando agora José abraça seu pai, apresenta sua esposa e apresenta agora seus 2 filhos. E eu fico imaginando com que emoção Jacó não abraçou esses 2 garotos de José, os seus 2 netinhos. A família se uniu e por muito tempo o povo de Israel morou na terra de Gósen e prosperou, porque José foi fiel a Deus, muitas vidas foram salvas e toda a tragédia e a miséria de uma vida redundou em bênçãos para José e para aqueles que o cercavam. Ah, meu querido,
Quantas lições poderemos ainda extrair da vida de José. Mas ao terminarmos o programa de hoje, eu queria que você tivesse na sua lembrança as palavras de José. Vocês intentaram mal contra mim, disse ele aos irmãos, mas Deus transformou o mal em bem e muitas vidas foram salvas. Você pode sim pegar as tragédias da vida, os dissabores, as injustiças, as mazelas e transformar isso em bênção para alguém. Você pode. Pastor, como que a gente faz isso? Não é você que faz, é Deus que faz. Você tem que confiar nele, você tem que entregar para ele, você tem que ser leal a ele e confiar que a sua história ainda não acabou. No final, nós vamos entender os planos de Deus. Vamos voltar para Hebreus, capítulo 11. Lá diz que José deu orientações a respeito de seus ossos. E sabe qual foi a orientação? Que os seus ossos deveriam ser levados para a terra de onde ele saíra. E tempos depois, Moisés é quem vai fazer isso. E vai sepultar os ossos de José, de onde ele havia saído. Amigo, Deus vai restituir. Deus vai te devolver. Deus vai te abençoar. O Senhor acrescentará. Esta é a mensagem da história de José. O Senhor acrescentará. Tenha certeza disso. No tempo de Deus, na hora certa. Quer confiar nele? Quer entregar-se nas mãos dele? Quer ser leal como José foi? Ore comigo. Pai, não entendemos muitas coisas que acontecem em nossas vidas, mas não duvidamos da tua direção. Por isso, toma o controle da nossa vida, nos abençoa e nos ajuda. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.